com HD, Rádio HD FM 98,5. Você também pode acompanhar pelo Facebook a nossa transmissão, tá certo? A nossa transmissão, você pode estar acompanhando pelo Facebook aí, a nossa live. E a secretária Gleise Tavares, não é, respeitosamente aí atendendo o nosso convite, atendendo o nosso chamado, né, prontamente. Nós estivemos lá na cidade de Aliança, acredito que foi na sexta-feira, né, na última sexta-feira, e nós conversamos com ela e ela se disponibilizou a estar conosco aqui hoje, falando, né, sobre as demandas da Secretaria de Saúde da cidade de Aliança, quais são os projetos, o que é que vai acontecer, não é, nesse período agora, né, 2021, não é, alguns planejamentos, algumas coisas que já estão engatilhadas aí para a cidade da Aliança, no tocante à saúde. Mas eu vou deixar aqui o microfone aberto aqui para a secretária de Saúde dar o bom dia. Eu quero dar as boas-vindas, seja bem-vinda, Gleise, à casa, seja bem-vinda à HDFM. Obrigada pelo convite, bom dia a todos, ouvintes, né, a todos que estão nos vendo pelo Facebook. É um prazer estar aqui para tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, né, que se fazem necessários, principalmente agora nesse momento de pandemia. Há muitas dúvidas com a chegada da vacina da Covid, né, eu creio que tenho muitas dúvidas dos ouvintes. Então estamos aqui para esclarecer e também esclarecer outras coisas que os ouvintes aí em casa têm alguma dúvida em relação à saúde do município de Aliança. Verdade. E Gleise, nessa dinâmica, né, nós passamos aí quase um ano, não é, nessa luta, ainda estamos nesta luta com relação à questão da pandemia da Covid-19. Passamos aí praticamente o ano de 2020, não é, cheio de restrições, não é, nessa luta, né, na espera dessa condição da vacina, não é, nessa preparação. E nós vimos que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, não é, perderam muitas vidas, não é, com a Covid-19. E agora, esta esperança que está chegando, não é a vacina. E aí, Gleise, eu queria que você falasse um pouco, não é, de como está sendo, como foi a chegada da vacina na cidade da Aliança, como está sendo e qual vai ser agora o cronograma para essa questão da vacina da Covid-19. Certo, nós já recebemos a primeira remessa, né, na quarta-feira da semana retrasada, né, agora em janeiro, assim como todo o estado de Pernambuco recebeu também sua remessa. Nessa primeira remessa foi dedicada aos profissionais da área de saúde da linha de frente. Aqueles profissionais que estão na unidade mista, né, onde existem hospitais nas cidades, onde tem hospitais para os funcionários de hospitais e SAMU. Então, essa primeira fase não foi estendida a todos os profissionais de saúde, apenas para os de rede de urgência e emergência, que em Aliança compreendeu os da unidade mista e do SAMU e motoristas de ambulância, né? Já adentramos na segunda fase, que foi para os idosos, né, que chegou também na última quarta-feira, para os idosos acima de 85 anos no momento. Então, assim, a nossa expectativa era que viesse a primeira fase para todos os profissionais da saúde, a segunda fase para os idosos a partir de 60 anos, como foi dito há 2 meses atrás, né? Isso. Mas, infelizmente, a quantidade de vacina que chegou no Brasil não foi suficiente para que toda a primeira fase fosse cumprida e a segunda fase também. Então, tivemos que fazer a prioridade. E a gente sabe que a maior parte da mortalidade é no grupo acima de 85 anos e mais, né, com relação à Covid-19. Ela vem mais agressiva para esses pacientes idosos, né, e normalmente leva a óbito. Então, o secretário estadual de saúde teve uma reunião, né, na última segunda-feira com todos os secretários municipais de Pernambuco e através de uma reunião web, e em consenso a gente achou por bem iniciarmos com esse grupo de 85 anos a mais. Então, começamos na quinta-feira já a vacinar alguns idosos acamados em suas residências, né? A partir de amanhã, aqueles que não são acamados e que as famílias desejarem, né, ser uma forma mais rápida, mais ágil, pode se dirigir de 1 da tarde até as 5 horas da tarde ao Clube Municipal de Aliança para poder fazer a vacina desses idosos de 85 anos a mais.
munidos de carteira de identidade, CPF e cartão do SUS e um comprovante de residência, certo? E aqueles que quiserem esperar, aguarda em suas residências que as técnicas de enfermagem de cada posto está vacinando porta a porta. Mas eu sei que a ansiedade é grande, então a gente achou melhor fazer uma ampliação, né? Não ficar só apenas no porta a porta. Entendo. Né? Então aquele idoso que não for acamado, que tiver condição do familiar levar até o clube, de terça a sexta-feira, a partir de amanhã, estamos lá funcionando de 1 da tarde até as 5 vacinando esses idosos. Maravilha, maravilha. Então tá aí, minha gente. Olha, porque uma das dúvidas foi justamente essa, né? Uma informação primeira que se passou, né? Se passou essa informação, como você falou, que os idosos a partir dos 60 anos, né, estariam aí nesse grupo prioritário. Inclusive, muitas pessoas me paravam e perguntavam, né, lá na cidade de Goiânia mesmo, Gelan, houve uma mudança, isso aí é uma decisão da prefeitura, né? Essa decisão agora com os idosos de 85 anos é uma decisão da prefeitura, é o prefeito, é a secretária, é o secretário de saúde quem define. Como a secretária acabou de falar, eu vou pedir para ela repetir novamente, breve, não é, que foi uma decisão em conjunto com o Estado pela quantidade de vacina, né, Gleise? Isso. A gente esperava, né, que fosse uma quantidade maior para abranger o maior público possível da terceira idade, mas infelizmente a quantidade foi bem aquém do que esperávamos. Então, na última segunda-feira, na hora da tarde, tivemos uma reunião web com o secretário estadual de saúde, que é o doutor André Longo, Isso. junto com os demais secretários de todo o Pernambuco, né? E em consenso a gente achou por bem começar por esses idosos, porque é um público de maior risco para a mortalidade, né? Quando se pega a Covid. Ok. Também, eu estou aqui com a secretária de saúde da cidade de Aliança, a Gleise Tavares. Ela está conversando comigo nesse bate-papo, nessa entrevista. A Gleise se disponibilizou a estar aqui junto conosco, falando sobre as demandas para a Secretaria de Saúde da cidade da Aliança. Você pode participar com a gente, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, tá bom? Pelo nosso Facebook. A Elisângela já está nos acompanhando, está ouvindo, está acompanhando também pela nossa live. A Cristiane Pereira, o pessoal já está interagindo junto conosco aqui por meio do Facebook. E também você pode, no WhatsApp, mandar a sua pergunta, né? Que o nosso amigo Henrique, o Henrique e toda a equipe aqui da HDFM está pronto aqui para trazer a sua pergunta para a secretária de saúde. Gleise, outro questionamento, não é o seguinte: se eu quero ir ao posto de saúde ou à secretaria de saúde para me vacinar, não é? Eu vou ou eu tenho que aguardar o cronograma que vai ser repassado? Em relação à vacina da Covid, infelizmente tem que aguardar. Agora não é o momento das pessoas procurarem os seus postinhos mais próximos das residências para ser vacinadas. As demais vacinas, as vacinas de rotina, sem ser a da Covid, pode procurar e deve, né? Para não atrasar o calendário, principalmente das crianças e adolescentes. Então, esse daí continua normalmente a rotina diária do cartão de vacina da criança e do adolescente, certo? Agora, em relação à vacina da Covid, agora não é o momento de procura do posto. Quando chegar o momento, a gente vai divulgar na página, a gente vai divulgar nas rádios locais, né? A princípio vai ser assim: os profissionais de saúde da unidade mista do SAMU e motoristas de ambulância já foram todos vacinados em seus respectivos locais de trabalho, certo? Como a gente teve um pequeno saldo ainda de vacina, então a gente priorizou as técnicas de enfermagem da atenção básica, que são as técnicas de enfermagem dos postinhos de saúde, pois são elas que vão vacinar, né? Elas que vão estar na linha de frente. Em contato direto com a pessoa, né? Em contato direto com a pessoa, então a gente achou por bem iniciar com elas, porque são as vacinadoras. Então, esse pessoal já foi vacinado semana passada. E aí, assim, caso haja sobra, a gente vai começar pelas enfermeiras dos postinhos e médicos dos postinhos, dentistas dos postinhos e os auxiliares de consultório dentário dos postinhos. Da primeira fase, que foi para os profissionais, certo? Essa segunda fase que chegou para os idosos foi a vacina da AstraZeneca, certo? A dos profissionais de saúde foi a da Coronavac, que é a do Butantan. Certo. Certo? Cujo período entre uma dose e a outra é de 2 a 4 semanas. Essa que chegou a semana passada para os idosos a partir de 85 anos é da AstraZeneca.
cujo período de uma dose para outra é de 90 dias. Então, eles estão tomando agora a primeira dose, daqui a 90 dias vão tomar a segunda dose. Lembrando que quem tomou, no caso, profissional de saúde, que tomou a da Butantan, né, da Coronavac, tem que tomar a segunda dose da Butantan. Isso, certo. Certo? Os idosos que estão tomando da AstraZeneca tem que tomar a segunda dose da AstraZeneca. E se recebermos de outros fabricantes, que está para vir, a da Johnson & Johnson, que é a Janssen, né? Por esses dias eu acho que a gente deve estar recebendo. Aí a gente vai ver como é o critério deles e tem que receber sempre a segunda dose daquela que ela tomou. Daquela mesma vacina ali. Isso. Se bem que a da Janssen, né, se fala que é uma única dose, mas ainda não está nada definido. Então, quando chegar essa aqui no Brasil e for repassada para Pernambuco, a gente vai estar divulgando também. Mas é mais ou menos assim. Agora, ninguém procura posto. Fica todo mundo aguardando em casa. Por enquanto, os idosos acamados vão ser vacinados em suas residências. Aqueles que não, que quiserem adiantar, podem procurar o clube nesta semana para vacinar. Ok. Uma das coisas também, minha gente, você telenauta, você que está aí sintonizado na rádio HDFM, e agora com propriedade, né? Eu vou perguntar aqui à secretária da importância da vacina, porque a gente sabe, secretária, que existe muito fake news, né? Existe muita fantasia, às vezes as pessoas pensam que estão colaborando de alguma forma e estão colocando medo nas pessoas. E aí, secretária, eu queria que você falasse um pouco sobre esta importância, né, deste momento. Nós passamos, como eu falei, quase um ano, ainda temos aí o ano de 2021, porque a pandemia não acabou, nós temos aí que ter todos estes cuidados, a higienização, a utilização de máscaras, o isolamento. A minha mãe, por exemplo, tem 81 anos, ela já vai desde o mês de maio do ano passado que ela está isolada em casa, não está podendo sair, não está podendo, e a gente tem toda essa condição. E hoje temos a oportunidade da vacina e as pessoas fazem esse terrorismo. Existe algum medo, secretária, com relação à vacina? Não tem nenhuma contraindicação, em relação à vacina, e é o método mais seguro que a gente tem no momento. Não existe medicação para tratamento, Então, tudo isso que se fala, às vezes, em internet, em conversas de zap, que se tem medicamentos para cura e tratamento, infelizmente ainda não foi descoberto. Então, o que a gente tem hoje de mais seguro é a vacina. Chegou agora em janeiro. Então, vamos esperar cada fase, respeitar esse momento. Lembrando que, para a pessoa se imunizar, leva um tempo. Então, tomou a vacina hoje não significa, me livrei da máscara. Não, Leva em torno de mais ou menos uns 15 a 20 dias para a pessoa, depois que toma a segunda dose, para a pessoa estar imune. Então, é preciso, que ainda vai ter a segunda dose, as pessoas continuarem, higienizando as mãos, tendo o distanciamento social. Também é importante usar as máscaras, E mesmo depois, eu acho que a gente ainda vai passar um bom tempo ainda, até que haja uma redução considerável da infecção, da circulação do vírus em nosso estado, em nossa cidade, em nosso país. Então, acredito que ainda vai levar uns meses para que a gente possa se livrar dessas máscaras. Sei que não é confortável, É verdade, é verdade. Ninguém gosta, principalmente o brasileiro, gosta de estar no aconchego, em fazer seus encontros, em fazer suas festas. Eu sei o quanto está difícil para todo mundo, mas a gente ainda tem que ter um pouquinho mais de paciência. Um ano vai fazer, agora. Isso. E assim, foi um recorde essa vacina em um ano, As vacinas anteriores levavam cerca de 10 anos para ser confeccionadas. E graças a Deus que esse vírus já vinha sendo estudado há anos. Então, assim, eles se intensificaram as pesquisas para que essa vacina saísse em tempo recorde. Então, a gente tem que agradecer, porque saiu em menos de um ano. Então, a gente já está vendo uma luz no fim do túnel. Então, um pouquinho mais de paciência que a gente pede, Porque a pandemia não acabou. Casos ainda estão acontecendo, inclusive no nosso município, Todos os dias, uma média de 8 a 10 coletas de suave a gente faz no nosso município, que é o exame do nariz, Dessas 10, quase que 80% dá positivo, então a gente está tendo casos em nosso município, não parou, mas graças a Deus o que houve foi uma estagnação nos casos mais graves. Então, casos muito graves em nosso município já faz um tempinho que a gente não tem. Nós estamos hoje com 3 pacientes internados em estado grave, certo? Na cidade do Recife, em hospitais de campanha. E 15 em tratamento domiciliar,
certo? Os demais já se recuperaram. Então, nós temos um saldo positivo, né? Visto a outros municípios por aí que a gente vê todo dia na televisão. Isso, verdade. Né? Então, o município de Aliança está no azul, né? Graças a Deus, mas aí a gente pede a colaboração de todos, né? Que continuem fazendo seus esforços, higienizando suas mãos e usando máscara e mantendo o distanciamento sempre que possível, né? Para que a gente permaneça dessa forma, porque realmente passamos por dias muito escuros em nosso município. A gente sabe que a gente não tem hospital, nós temos uma unidade mista, que é uma unidade para pequenas urgências e emergências. Nós não temos UTI em nosso município. E só temos um respirador, que graças a Deus conseguimos com a emenda parlamentar do deputado André de Paula, porque antes nem isso a gente tinha, né? Então, fizemos uma adaptação desse respirador que a gente tem para que pudesse dar suporte para 2 pessoas no momento da agonia, que foi entre abril e maio. Então, tivemos entre abril e maio dias terríveis de ter muita gente lá na unidade mista, sem ter leitos para transferir em Recife e tendo que dar um suporte de UTI aqui sem a gente ter UTI. Então, assim, agradecer à equipe médica e de enfermagem, de técnicos de enfermagem da unidade mista, porque realmente eles foram verdadeiros heróis, né, de dar esse suporte. E a gente estava, até a semana passada, com 32 óbitos, já fazia 3 meses que a gente estava com 32. No final da semana passada tivemos um óbito, então pulou para 33. Mas diante da circunstância de outros municípios, ainda estamos numa situação, vamos dizer, confortável. Mas isso não quer dizer que a gente deve aliviar, relaxar, né? Devemos sim ter o cuidado para que a gente não venha a ter dias como tivemos lá na unidade mista, de morrer 3, 4, 5 pessoas na mesma noite e o cemitério praticamente não fechou, né? Eu ficava o tempo todo praticamente acordada, tendo que ligar para os coveiros, porque eles não podem demorar muito tempo quando vem a óbito, para poder fazer o velório, até informar a família, enfim. Foram dias muito difíceis. Terríveis, mesmo, né? Terríveis, que eu jamais pensei que um dia fosse passar por dias dessa forma. E passamos, né? E não quero que o nosso município tenha dias tão difíceis quanto a gente passou entre abril e maio. Muito bom. Realmente, minha gente, não é tempo de relaxar, né? Não é tempo de relaxar em cuidado nenhum. E uma das questões, Gleise, também com relação à continuação, não é? O que é que está sendo continuado, não é, das ações que a prefeitura vinha realizando, não é, no período anterior à vacina. Nós sabemos que algumas ações deram-se continuidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre os investimentos nestas ações de continuidade com relação à Covid-19. Certo. Nós, em março, dia 19 de março, foi quando foi decretado, né, a pandemia. E aí, assim, eu estava em casa na ocasião e comecei a pensar, eu tenho que fazer algo antes que essa pandemia chegue aqui. Então, a gente não tinha nem identificado ainda o primeiro caso, que o primeiro caso do nosso município foi 1º de abril. Entendo. E aí eu conversei com a coordenadora do NASF, a doutora Manuela, e disse, Manuela, eu acho que a gente vai ter que fazer aqui uma central de monitoramento, mesmo sem ter casos. Vamos monitorar todas as pessoas possíveis e imaginárias que aparecerem com algum sinal e sintoma nos postos. Vamos fazer um feedback com o PSF, colocar os profissionais do NASF para fazer essa central de monitoramento, para que essa doença não se expanda com tanta velocidade. Eu disse a ela até na ocasião, eu estou ficando com medo, eu estou ficando assustada do que eu estou vendo nos outros municípios. E assim a gente fez. Né? No dia 20 de março, começamos então a central de monitoramento, que ainda existe. São os profissionais do NASF que fazem o atendimento por telefone às famílias e às pessoas com Covid ou com suspeita de Covid, né? Eles fazem o acompanhamento por 14 dias dessas pessoas e se houver algum agravamento do sinal e sintoma, esses pacientes são encaminhados para a unidade mista, para poder dar um atendimento mais rápido, mais ágil e que essa pessoa não venha a ter comprometimentos tão graves a ponto de ter que ser transferido para as UTIs de Recife, né? Então, eu acho que isso foi um ponto positivo, certo, né? Talvez tenha sido até isso que está tendo esse maior controle em nosso município. Ainda hoje, esse monitoramento, né? Essa central de monitoramento. Essa central de monitoramento ainda continua funcionando. Ela funciona de domingo a domingo, feriado. Todos os dias os nossos profissionais estão na
busca dessas pessoas que estão em casos suspeitos ou confirmados para fazer esse monitoramento, né, a fim de que esse vírus não se espalhe em tão larga velocidade. Então, isso eu acredito que foi um ponto positivo e que a gente continua. Certo. Enquanto tiver a pandemia, a central de monitoramento vai continuar existindo. Inclusive, ela foi... a gente escreveu esse trabalho da central de monitoramento para o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, que todos os anos eles fazem a inscrição de trabalhos. Inclusive, no ano de 2019, fomos o trabalho melhor do estado de Pernambuco, onde fomos premiados lá em Brasília. Maravilha, maravilha. E como ano passado veio a pandemia, o CONASEMES fez a inscrição de trabalho online. Então, inscrevemos a central de monitoramento, né? E a central de monitoramento, ela ficou entre os 10 melhores trabalhos do estado de Pernambuco, né? Então, mais uma vez, conseguimos um êxito, mesmo num momento tão difícil, né? E no final do ano passado, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, entrou em contato comigo e com a doutora Manuela para a gente mostrar o que foi que aconteceu no nosso município, que a doença não se expandiu com tanta velocidade. Entendo. Então, escrevemos o nosso trabalho para a OPAS, né, para que, como uma experiência exitosa, para que essa experiência fosse divulgada para outros países, outras cidades, né, não só daqui do Brasil, mas fora do Brasil. Então, fizemos a tradução do trabalho em inglês, né? E o trabalho está lá com a OPAS e está sendo divulgado, né? Maravilha. O que a gente está fazendo aqui em aliança para todo o mundo. Maravilha. Veja aí o pessoal dando exemplo, né? O pessoal dando exemplo no combate à Covid-19, minha gente. Basta querer fazer, né? Basta querer fazer. A gente percebe que existem municípios no estado de Pernambuco, né, com muito mais recursos, muito mais condições e que às vezes não tem tanta atenção, né, para esta questão da Covid-19. E o que a secretária está falando, realmente, né, você chegar a órgãos como este, a OPAS, por exemplo, para você ser uma referência, você precisa realmente trazer, você precisa realmente dar um resultado. Secretária, eu tenho aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui, essa aqui eu já falei, né, que foi com relação às ações que estão sendo feitas, com a questão dos recursos no combate à Covid-19, e nós temos aqui, por exemplo, no mês de janeiro, foi datado como Janeiro Branco, e foram realizados algumas ações na Secretaria de Saúde, que foi a condição da saúde mental. Não é? E aí, quais foram as ações que realizaram aí no Janeiro Branco? Isso. Todo mês de janeiro, desde 2017, a gente vivencia os calendários, né, oficiais do Ministério da Saúde. Ano passado ficou meio que atropelado, né? Então, em dezembro, eu me reuni com todos os coordenadores e disse, não, a gente tem que dar um up, né, para não ficar estagnado, como ficamos. Pegou Entendo. todo mundo de surpresa ano passado. Isso. E todo mundo ficou meio que atordoado. Então, só via Covid e Covid. Né? A gente tem que não tirar o olhar do Covid, mas também saber que as outras doenças estão aí, continuam, né? Então ter esse olhar também. E o Janeiro Branco é um mês dedicado à saúde mental. Né? E nada mais justo do que trabalhar isso nesse momento, porque eu acho que todo mundo está passando por ansiedade, Isso. medo, né? A incerteza do futuro. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, econômicas, de saúde, enfim. E tudo isso afeta a mente, né? E é importante que a mente tenha saúde para que o corpo também tenha saúde, né? Mente sã, corpo sã. E é verdade. Então, a gente trabalhou em cada PSF, né, junto com as equipes de saúde da família, essa questão da saúde mental, da importância, juntamente com os usuários que procuram, né, os atendimentos dos postos de saúde, e também divulgamos, né, na página da Prefeitura, um pequeno vídeo, né, com as nossas psicólogas do NASF, né, a doutora Cristiane e a doutora Marcela, explicando a importância de se ter a saúde mental e onde você pode procurar ajuda, né? Nós temos o atendimento com elas duas, psicólogas do NASF. Se for um caso mais sério, a gente pode encaminhar para o CAPS, que a gente tem no município, o CAPS, que aí tem um acompanhamento de psiquiatra, enfermeira, psicóloga, terapeuta ocupacional, dando toda a assistência. E o CAPS funciona todos os dias, de segunda a sexta. Certo. Nesse momento da pandemia está de 8 a 1 da tarde. Quando a pandemia cessar, vai voltar a ser horário integral, mas por enquanto a gente está fazendo de 8 a 1 da tarde
para evitar aglomeração, evitar, né, a exposição também dos pacientes, muito tempo lá no espaço de convivência do CAPS. Então, a gente achou por bem fazer um horário mais enxuto, de 8 a 1 da tarde, no momento da pandemia. Mas de segunda a sexta está aberto. E não precisa do encaminhamento, certo, né? Certo. Pode ter o encaminhamento, sim, do médico do PSF, que é o médico do postinho, mas pode ser também demanda espontânea. Então, se você está precisando de uma ajuda mais de perto, de um psiquiatra, de um acompanhamento mais específico, mais intenso, né? Então, você pode acompanhar, você pode se dirigir ao CAPS para ser acompanhado pela equipe que lá se encontra. Certo. O CAPS fica ao lado da escola Joaquina Lira. Eu chamo Joaquina Lira, mas é o EREM, né? O EREM Joaquina Lira. Certo. O EREM Joaquina Lira fica ao lado, a última casa do lado direito do EREM. Então, não tem erro, tá certo? Certo. Da sexta, os profissionais estão lá e estão prontos para receber quem quiser buscar ajuda. E as profissionais do NASF, as psicólogas, elas atendem no posto de saúde, lá o do Val Rabeiro, né? E aí o médico ou a enfermeira de cada PSF encaminha se houver a necessidade de procurar a ajuda das meninas. Ok. Estamos com a secretária de saúde, né, a Gleise Tavares, a secretária de saúde da cidade da Aliança, nessa conversa maravilhosa aqui, nessa entrevista, nesse bate-papo, falando um pouco sobre as ações da Secretaria de Saúde da cidade de Aliança, sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e sobre o que porventura virá a acontecer na cidade da Aliança no tocante à questão da saúde, né? No tocante à questão da saúde. E queremos agradecer também à Prefeitura Municipal da Aliança por ter, né, dado esta oportunidade, por ter cedido aí à secretária, permitido que ela viesse a participar conosco aqui nesta entrevista, na pessoa do prefeito Xisto Freitas, que estamos aguardando ele aqui. Não é? A gente sabe que a pasta, né, a demanda gera muita atenção, não é? Nesse período, eu acredito que ninguém teve férias, é somente organizando o trabalho, corre para lá, corre para cá. A questão da saúde, principalmente, os prefeitos também, não é? A demanda não está fácil e a gente sabe disso, a gente entende, mas estamos também aguardando a presença do prefeito da cidade de Aliança, o Xisto Freitas, para participar aqui conosco na nossa programação. Secretária, nós recebemos aqui também na nossa programação algumas demandas, não é? E como nós conversamos lá na sexta-feira, algumas demandas que nos chegam, nós levamos lá, né, para a secretaria, e a gente queria que você também passasse algumas instruções, por exemplo, de existe algum contato, existe algum canal, não é, para estas orientações, para estas demandas, estes pedidos. Por exemplo, não é, nós tivemos aqui a solicitação, pediram aqui no WhatsApp, não é, com relação à solicitação de cadeiras de roda. Não é? E nós fomos lá, conversamos um pouco sobre esta situação e eu queria que você falasse um pouco sobre estas demandas de necessidades da população, como é que pode ser feito, quais são os trâmites, se existe um canal com a prefeitura para fazer esta solicitação. Certo. Há mais ou menos, acho que uns 6 anos atrás, essa demanda de cadeiras de rodas, de órtese e prótese, era destinada à Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. E mais ou menos, acho que de 5 anos para cá, deixou de ser da demanda da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social e passou a ser para a saúde. Porém, não existe um recurso que a gente receba do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde para fazer aquisição, né, de cadeira de rodas, por exemplo, ou de moletas. Uhum. Mas a gente pode, como eu falei com vocês, pode sim fazer essa aquisição da seguinte forma, através de demanda judicial. Certo, né? certo. Que a pessoa vai até a promotoria, né, explica os casos, o caso, mostra os laudos, enfim. E aí o promotor, juntamente com o juiz, vai ver se realmente é uma demanda para aquilo ou não. Se for, ele vai emitir um parecer dele e envia para a Secretaria de Saúde, certo? Maravilha. E aí a gente faz o nosso parecer social com assistente social, certo, né? Para averiguar se realmente aquela pessoa é de baixa vulnerabilidade social, né? Ou seja, se ela tem um baixo poder aquisitivo, certo, não possa realmente comprar aquela cadeira de roda ou aquela muleta. E aí a assistente social, averiguando isso em loco na casa da pessoa, faz esse parecer juntamente com a demanda do juiz e a gente faz a compra. Então não é assim, eu quero uma cadeira de roda, chegou lá e compra. Certo, muitas vezes certo. as pessoas ficam com raiva de mim ou das meninas que dão, mas a gente infelizmente não tem, porque a gente não tem recurso. Então, existe um processo legal, na isso. verdade. Então, para a gente
se resguardar, né? Isso, Principalmente isso. eu, como ordenadora de despesa. É verdade, né? é verdade. É o meu CPF. Justamente. Então, a gente gostaria de que fosse uma forma mais rápida, mas infelizmente tem esse trâmite, né? Esse trâmite legal que a gente tem que cumprir. Certo. Então, quando eles vêm já com todo o papel, toda a parte burocrática, então sim, a gente faz a aquisição. Então, a pessoa que ligou, não sei se ligou, passou um zap, eu não sei, Isso. né? Se ela tiver alguma dúvida, ela pode nos procurar de segunda a sexta, de 8 até meio-dia, nós temos intervalo para almoço, voltamos a 1 da tarde até as 4 da tarde. Todos os dias a secretaria funciona, de segunda a sexta, tá certo? Aí pode nos procurar para ter algum esclarecimento que essa pessoa deseje, né? E se ela já tomou aqui os esclarecimentos, ela faz essa via de curso aí. Certo, né? Ela certo. vai para a promotoria com todos os laudos, aí ele vai analisar, se for o caso ele manda para a gente, a assistente social vai ser encaminhada e aí posteriormente a gente faz a Maravilha. aquisição. Tá certo. Então tá aí, pessoal. Tem uma forma, é como a secretária está dizendo. Porém, existem os trâmites legais. Porque tem gente, às vezes a concepção é a seguinte: eu estou precisando, eu vou lá e peço e eu vou receber, né? Mas lidar com verba pública, lidar com recursos públicos, não é? Tem que ter começo, meio e fim, tem que tudo, você tem que ter documento, você tem que ter prestação de contas, e é como a secretária está dizendo, não é? Não adianta ficar com raiva da secretária, não adianta ficar com raiva da menina do posto, não adianta ficar com raiva do pessoal, não. Se existe um trâmite legal, procura, né, esse caminho, como ela está dizendo aqui. Eu acredito que o mais indicado, não é procurar lá a secretaria, que ela vai dar esta orientação. E aí, consecutivamente, você tem um laudo, você tem toda a documentação necessária, vai lá ao Ministério Público e vai ser feito todo esse caminho para que você tenha essa condição. Até mesmo porque, secretária, às vezes existe a má fé. Não é que seja o caso, minha gente. Não é que seja o caso. Nós vimos aí, eu vou dar um exemplo prático. Nós vimos aí, por exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele foi, o nome já diz, auxílio emergencial, que é para uma condição emergencial, para você se alimentar, para você pagar uma conta de água, uma conta de luz, você está sem recurso. Não, aí vai lá, a pessoa se inscreveu no auxílio emergencial para comprar um celular, para dar entrada no celular, meu amigo. Então isso aí, inclusive, muitas pessoas foram rastreadas, pessoas que usaram de forma indevida o recurso do auxílio emergencial e tiveram que devolver. Usaram de má fé e tiveram que devolver. É bem pregado, viu? Eu não achei ruim não, bem pregado, viu? Eu achei muito boa a iniciativa aí do Ministério Público e tem que ser assim. E aí, graças a Deus, existe uma forma, certo? É só procurar aqui a secretária que nos atendeu, sempre nos recebe com muita atenção. E só fazendo uma ressalva, assim como a cadeira de rodas, a muleta, também existem alguns medicamentos. Certo. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Chegam lá no postinho, ou no posto de saúde mais próximo, ou lá no do Barrabelo para pegar, mas aquele medicamento que o médico prescreveu, ele não é da competência do município, né? Ele é da competência ou do Estado, dependendo da doença em que a pessoa tem, ou da competência federal, se for uma doença mais grave. Entendo. Porque existe um código chamado RENAME, e a RENAME é que determina se aquele medicamento é da competência do município, do Estado ou da União, né? Certo. Vai depender da complexidade da doença que a pessoa tem. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né? E chega lá no posto, aí bravo, aringando, que quer aquele medicamento naquele momento, né? Mas nem sempre é da nossa competência. Então, Entendo. Se você tem alguma dúvida, procure a Secretaria de Saúde, né? Para não ficar em casa com a receita retida, sem resolver, sem tomar um passo à frente, e o paciente só agravando o seu estado, porque no posto não tinha, né? Aí vai para o Face, vai para as redes sociais e diz que a prefeitura não disponibiliza. Então é preciso ter essa conversa, ter esse diálogo, e nós somos abertos a receber, né? Todo mundo que chega lá na minha sala, dentro da medida possível, a gente procura receber, a não ser que seja um horário que eu não esteja, né? Certo. Mas sempre que eu estou lá, eu recebo as pessoas, para que a gente possa tirar essa dúvida. Se eu não tiver, pode procurar a regulação, né, da pessoa de airline, para que possa tirar essas dúvidas, né?
Às vezes tem medicamento que nem eu conheço, eu desconheço. Então eu ligo, muitas vezes eu já fiz isso, já liguei até para o farmacêutico que foi um dia que ele não estava. Antônio, me tira uma dúvida, esse medicamento é de qual competência? Não, mas esse medicamento é da competência do Estado, tem que encaminhar para a farmácia do Estado para dar entrada por lá. Principalmente no que diz respeito a tratamentos mais complexos, como câncer, por exemplo. Não é da competência do município, entendeu? E às vezes as pessoas não compreendem, ficam sem fazer o tratamento adequado, agravando a situação do paciente. Então, se você está passando por essa situação, procure a secretaria para tirar as dúvidas, que a gente vai dar o caminho das pedras para que você tenha o acesso ao tratamento, né? Porque o SUS é para todos. Verdade, né? Verdade. Agora, tem medicamentos que realmente a gente não tem como comprar, legalmente não tem como comprar. Porque se a gente fizer isso, corre o risco de responder a processo mais para frente. E é isso que eu explico, e muitas vezes as pessoas ficam assim, às vezes entendem, às vezes não. Entende só quando chega o medicamento, né, na mão. Mas aí assim, no final dá certo. Mas se tiver alguma dúvida, nos procure. Mas não fique em casa ou na rede social, se lamentando, sem ter uma solução. Importante. Não parar, não parar no problema. Procurar a solução, minha gente. Porque sempre existe uma solução. Às vezes não é a solução que a gente quer, mas existe uma solução, tá certo? E aí, Gleise, eu quero, nessa parte da nossa entrevista, falar um pouco sobre o que virá a acontecer, né? Quais são os próximos passos que a Secretaria de Saúde da cidade de Aliança. Eu estive no dia, do início da vacinação, estivemos lá na unidade mista e vi lá uma sala que estava pronta lá para ser concluída lá uma obra. E eu queria que você falasse sobre o que é que vai acontecer futuramente aí com relação à questão da saúde na cidade da Aliança. Isso. No plano de governo, está a conclusão da reforma da unidade mista, principalmente do tão sonhado bloco cirúrgico, que obra assim, a gente faz um cálculo, agora eu vou dizer como meu pai, a gente faz um cálculo e vira um cálculo, né? É verdade, é isso mesmo. Principalmente devido à pandemia, aumentou muito a questão do material de construção. A gente comprava um saco de cimento a R$16, hoje um saco de cimento está a 30 e poucos reais. É verdade. E por aí vai, né? Tudo aumentou. Então, realmente dificultou, né? Teve um momento de parada, porque logo no começo da pandemia tivemos que parar realmente as obras, então passou um bom tempo paralisada, por conta dos funcionários, da obra, para não expô-los ao risco. Depois retornou, e aí quando retornou, o preço realmente estava absurdo no comércio, então ficou tudo mais devagar, teve essa morosidade em virtude da pandemia, mas estamos lá, devagarinho, fazendo, como você viu, a conclusão do bloco cirúrgico. E essa fase do acabamento é a pior que tem. Na casa da gente é isso mesmo, a gente sabe. O custo é no acabamento, é verdade. E no bloco cirúrgico não é diferente. Por quê? Porque tem que ter o porcelanato adequado, não pode ser qualquer porcelanato, tem que ser antiderrapante, tem que seguir os padrões da Anvisa, Tudo tem que ser seguido para que a gente não tenha problemas no futuro. O rejunto não pode ser qualquer tipo de rejunto, tem que ser um rejunto antifúngico, que já é mais caro. Enfim, todo o protocolo, que a Anvisa determina, a gente está seguindo e está lá nessa fase agora do acabamento. O raio-x, o tão esperado raio-x, já está lá na sala dele, toda prontinha, instalado. Só está esperando a ligação. Maravilha, maravilha. E essa ligação a gente está na dependência agora da CELP, ligar a subestação, certo. Porque a unidade mista, quando foi construída, acho que no início dos anos 70, creio eu, não esperava que um dia fosse expandir tanto, com tantos equipamentos. Hoje a gente tem uma sala vermelha, uma sala vermelha com todos os equipamentos mínimos que uma UTI precisa, adquiridos com recurso de emenda parlamentar. Isso requer muita eletricidade. Isso. Mais salas foram criadas com ar-condicionados, então requer mais eletricidade. Enfim, tudo isso fez uma sobrecarga de energia lá na unidade mista e a gente teve sérios problemas de quedas de energia. Nós temos uma lavanderia que foi adquirida na época do gestor antecessor a Xisto, e que nunca pôde ser ligada. Por quê? Porque se ligar, corre o risco de ter a rede elétrica não suporta. Isso, então a gente nunca pôde ligar por isso. Então, foi feito um estudo, a CELP veio e a CELP disse, a gente vai ter que colocar uma subestação aqui, para que possa aguentar todos esses aparelhos, inclusive a lavanderia. Certo. Então, assim,
O raio-x ainda não foi concluído esse processo da instalação, porque estamos na espera desse finalzinho aí da CELP, de ligar essa subestação para que ele possa finalmente atender a população. Certo, Mas certo. ele já se encontra lá instalado, só está esperando a ligação agora da CELP. E o bloco cirúrgico, eu espero que no segundo semestre, né, desse ano, a gente inaugure e possa entregar à população, né, para voltar a fazer partos cesarianos, porque hoje a gente só nasce no nosso município em período expulsivo, que é quando a criança já está, como se diz, nas últimas coroando, né? Quando já está Entendo. coroando, então se chama de período expulsivo. Então só nasce criança em aliança no período expulsivo, que é o parto normal. O parto cesariano ainda não está podendo ser feito, porque o antigo bloco cirúrgico teve que ser desativado, teve infiltração, teve vazamento. A aparelhagem toda do bloco cirúrgico ficou muito tempo na água, anos antes da gente chegar lá na água, então estragou tudo. Então a gente teve que comprar tudo outra vez. Graças a Deus a gente já está com todo o equipamento. Só está faltando terminar lá a sala para a gente colocar os equipamentos nos seus devidos lugares e voltar a ter partos cesarianos para que as crianças aliancenses realmente nasçam no seu município, né? E que possam fazer pequenas cirurgias, né? Como ligação, por deixa exemplo. eu só fazer uma pergunta aqui com relação a essa questão, que é muito importante, essa questão da subestação. Aí é por meio de ofício, é por meio de solicitação? Como é esse processo? Solicitação à CELP. Isso. Já foi feita essa solicitação? Já foi feita. A gente paga uma taxa considerável, certo, né? Para fazer essa ligação já foi paga também, e agora nós estamos na dependência dessa conclusão da ligação da subestação para que o raio-x possa funcionar, a gente possa botar lá a lavanderia para funcionar. Entendo. Tem máquina de lavar daquelas industriais. Adquirimos também uma calandra, né? Para que a calandra, para quem não sabe, a roupa. Eu não sei não o que é calandra, eu pensei que era uma. Fale aí, diga pra gente. A roupa de cama ela já sai devidamente esterilizada e engomada, sem precisar passar o tradicional ferro. Que Entendo. Hoje a gente engoma no ferro. É verdade. Normal. Então a gente coloca nessa máquina e já sai estéril e passada. Que maravilha, entendeu? Então que maravilha, a gente adquiriu esse equipamento já pensando no bloco cirúrgico, que a demanda vai ser maior. Certo. Né? E aí a gente espera que nesse segundo semestre realmente a gente possa entregar uma unidade mista totalmente reformada. Algumas coisas a gente já concluiu, como a sala do raio-x, a recepção também a gente já reformou, né? Já reformamos também a sala do médico da emergência, a sala vermelha que antes não tinha, a gente construiu. Então, algumas coisas a gente já está concluindo lá dentro, mas o bloco cirúrgico ainda falta. E a continuidade, né, também do Saúde Ativa, que foi ele que a gente ganhou o prêmio em 2019 com a experiência mais exitosa do estado de Pernambuco, lá em Brasília. Então, Saúde Ativa continua, teve a parada na Covid, mas de outubro para cá voltou a funcionar, né? E nós temos os polos aqui na Cham, que funciona aqui no postinho de saúde. Certo. Temos em Upatininga, temos também em Caueiras e na Coab, e em Macugê. Certo. Esses são os polos do Saúde Ativa, né? Que visa a atividade física para os idosos, né? A fim de melhorar a qualidade de vida deles. E a gente viu que realmente tem bons resultados. Maravilha. Né? Melhora a dor, melhora a autoestima, melhora as taxas de colesterol, triglicerídeos, a diabetes controla, enfim. Muito bom. E a gente deu a retomada de outubro para cá. Então, quem tiver interessado, né? Procure nesses locais aí, né? O professor Anderson, que ele vai dar maiores orientações, certo? Lembrando que tem que ser de máscara, para fazer atividade física também de máscara, certo? Vamos também criar o Centro de Especialidades Médicas, que era um sonho que a gente já tinha desde a gestão passada, que infelizmente não foi possível concluir, mas que a gente espera agora, né, fazer a criação desse Centro de Especialidades Médicas, né? Com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, cardiologista, né, que o município precisa, que ainda a gente não tem, né? Certo. E outras especialidades que a gente possa vir trazer também, que o município não tem, para que as pessoas vá cada vez menos para Recife, para uma consulta, né, com um cardiologista, por exemplo. Entendo. Nós já realizamos no Duval Rabelo um exame de eletro em parceria com o Hospital das Clínicas, né?
todas as terças-feiras a gente realiza na parte da manhã, em parceria com o pessoal do Hospital das Clínicas da Cardiologia, né? Mas a gente precisa também de um cardiologista no nosso município. Sim, claro. Para verificar esses exames que são feitos e outras demandas. Então, é uma intenção nossa, a gente espera que realmente se conclua. Então, é o nosso plano também de trazer esse centro de especialidade. O CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, né? Com aparelhos dentários de graça, tratamentos para crianças e adolescentes que têm síndrome de Down, né? Pequenas cirurgias que não precise ir para Recife para fazer, né? No sentido da odontologia. Então, a gente já fez a requisição desse centro ao Ministério da Saúde. Estamos só esperando agora a liberação, né, do recurso para a implantação do município. Na última sexta-feira eu falei com o supervisor geral lá de Brasília e ele disse que acredita que agora em março ou abril deve estar entrando esse recurso para que a gente possa, né, implantar isso e dar esse plus no atendimento odontológico para os aliancenses. Então a gente só está esperando agora o recurso, né, mas já foi dado o pontapé inicial. Também outro projeto nosso é a Central de Resolutividade da Regulação. O que é isso? É para que não tenha percas de consultas como tomografia, ressonância, densitometria óssea, exames de mais complexidade que não são realizados em nosso município e que hoje a fila de espera é enorme. O que acontece? Não depende de nós a marcação dessas consultas serem daqui para amanhã, daqui para a próxima semana. Nós recebemos cotas, né, do estado de Pernambuco e a fila é grande, né? E muitas vezes as pessoas marcam hoje e a consulta só vai sair daqui a 6, 7, 8 meses. E as pessoas às vezes fazem por outras vias, fazem particular, enfim, e não dá um feedback de retorno para a gente. Então, o que acontece? Atrasa a fila para que outra pessoa venha nesse momento. Então, a gente está começando agora, em fevereiro, essa central de resolutividade que vai fazer a ligação para essas pessoas que agendaram, se realmente ainda está para fazer esses tipos de exames, para que dê celeridade à fila, né? Para você ter uma ideia, tomografia mesmo, a gente só recebe 12 cotas por mês do estado. E hoje a fila de espera é de 346 pessoas, então muita gente, né? Isso. Ressonância, nós só recebemos 6 exames por mês do estado. E a nossa fila de espera é de 392. Densitometria óssea, nós recebemos do estado uma cota de 16 exames por mês. E a nossa fila de espera é de 84. Então, é uma fila de espera grande e que a gente quer dar celeridade a essa fila, para que essas pessoas não fiquem tanto tempo precisando desses exames. É verdade. Né, que são importantes até para dar andamento no tratamento. Isso. Certo? Então, essa é o nosso projeto, é a criação dessa central que começa agora, a partir desse mês de fevereiro. E também, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui, a continuidade do projeto Físio Recupera, que é um projeto que a gente começou depois dos pacientes de Covid reclamar de problemas respiratórios, principalmente os idosos. Muitas pessoas estavam dormindo sentadas, sem conseguir respirar direito. Então, a gente fez no ano passado um curso de capacitação para os nossos fisioterapeutas sobre fisioterapia respiratória. Então, eles tiveram aulas práticas e teóricas, compramos equipamentos para isso, né? E já estamos desde, acho que novembro, foi início de novembro do ano passado, começamos a fazer essa fisioterapia respiratória com os pacientes que estão passando por esses problemas, né? E vamos dar continuidade porque a pandemia ainda não acabou, Isso. Então, enquanto tiver paciente pós-Covid com esses problemas respiratórios, procure um postinho de saúde mais próximo que o pessoal vai encaminhar para a fisioterapia respiratória. Maravilha. Certo? Bom, essas são as principais demandas, né, nossa, que a gente tem de planejamento, seguindo também o calendário do Ministério da Saúde, das atividades. Janeiro Branco a gente já retomou, né? E aí vai, cada mês tem uma cor diferente que a gente trabalha, um foco diferente, e a gente vai tentar nesse ano resgatar tudo isso, né? Porque a pandemia está aí, mas a vida continua. É verdade. Tá certo. A secretária de Saúde, Gleise Tavares, está conosco aqui nessa conversa. Estamos já chegando ao finalzinho. Eu recebi aqui, Gleise, uma das pessoas, né, que fez a questão da solicitação foi seu Bio. Estou até aqui com a foto dele aqui, depois eu vou passar aqui para a secretária, mas aí esse trâmite é muito importante, eu quero agradecer aqui a secretária, a disponibilidade, a atenção, e quero deixar, secretária,
a Rádio HD-FM, à disposição da Secretaria de Saúde, para estas demandas, porque muitas pessoas, acredito, que escutam a rádio hoje não tinham conhecimento disso, e essa relação entre comunicação e órgãos públicos, eu acredito que seja essencial dentro dessa dinâmica de informação. Então, quero deixar a HD-FM, o programa Show da Manhã, a minha pessoa, Jean Roberto, aqui à disposição para qualquer necessidade que vier com relação à comunicação, para estarmos repassando para a comunidade, para a sociedade, na cidade da Aliança. E quero deixar o microfone aberto à sua disposição para os seus agradecimentos, suas considerações. Eu que agradeço, a oportunidade de dizer que sempre que possível que vocês precisarem e também que eu precisar, de uma fala, de uma voz aqui, eu vou aperrear vocês também para estar esclarecendo, que é tão importante, porque o rádio, a evolução da internet continua, mas todo mundo tem seu radinho, seja no carro, em casa, todo mundo escuta. 1 hora, 2, qualquer hora do dia, mas está lá. Então, é um meio de comunicação muito importante que chega mais rápido a muitos lares, de uma única vez. Então, é muito importante isso aí para a disseminação de informações. E informações que são certas, precisas. Então, como eu falei no início, não vá, minha gente, através de conversas de WhatsApp, de fake, procurem se informar. Se tem alguma dúvida, vá até o posto. Se o posto não pode tirar aquela dúvida, vá até a secretaria. Mas não fique com dúvidas para não interromper o tratamento, para não dificultar ainda mais, como é o caso desse senhorzinho, que está precisando dessa cadeira de roda, que poderia já ter sido resolvido. Verdade. Então, tem dúvida? Não conseguiu tirar essa dúvida no posto? Nos procure na Secretaria de Saúde, tá certo? Mas não fique sem receber o tratamento, tá certo? Porque o SUS é o plano de saúde que nós brasileiros temos. E é um bom plano de saúde. Apesar de críticas, apesar de suas falhas, é um plano de saúde de mais resolutividade que a gente tem. A gente sabe que nos países desenvolvidos não tem rede pública de saúde, é tudo pago. Verdade. Então, o Brasil é o único país que tem um sistema de saúde gratuito, que é falho, sim, mas que ainda é um dos pioneiros e um dos mais bonitos que existem no mundo inteiro. Eu sou uma grande defensora do SUS, amo a saúde pública, sempre gostei, desde a época de faculdade. Então, eu sempre vou estar defendendo o SUS. Importante. Então, não deixar esse SUS morrer, como muitos por aí querem que ele acabe, que tudo isso acabe, porque é um direito nosso que a gente adquiriu com tanto esforço. Então, não deixar. Então, o SUS não é meu, não é do prefeito Xisto Freitas, é de todos. E a saúde se constrói com todos. Então, a gente precisa, sim, de um feedback, porque eu não posso estar em todos os postos. São 15 postos de saúde, a unidade mista, CAPS. Eu não posso estar em todos os lugares, assim como o prefeito, Verdade. Não tem só a pasta da saúde, tem as outras pastas também. Então, se vocês não dão feedback para a gente muitas vezes fica sem saber o que está acontecendo lá na comunidade. Então, se está com alguma dúvida, nos procurem, tá certo? E agradecer, a oportunidade de vocês e dizer que os trabalhos vão continuar. E eu me esquecendo também dos agentes de combate à Covid, que foi uma coisa que começou na época da Covid, assim, do início, e que ainda continua, controlando as filas nas casas lotéricas, no banco, agora nas matrículas das escolas, eles também estão lá se fazendo presente para que não haja aglomeração, com relação às escolas, a saúde e a educação, a gente está mantendo feedback para ver como é que vai ser essa retomada das aulas, A rede particular de ensino já vai começar, A rede pública ainda vai continuar no sistema online por enquanto, mas provavelmente mais para frente vai ter que começar presencial, Verdade. E aí a gente vai fazer essa parceria para dar esse suporte juntamente com os agentes de combate à Covid para dar um suporte e que as crianças e os adolescentes possam voltar de forma mais segura à sala de aula, Então é isso. Ok, obrigado à secretária de Saúde, Gleise Tavares, aqui no programa Show da Manhã. Eu, Gerlan Roberto, continuo por aqui. Obrigado você, telenauta, você que nos acompanhou pelo Facebook. E o programa Show da Manhã, nós vamos aqui para o nosso apoio cultural e a gente volta já já. Bom dia para você, Rádio HD FM, a mais ouvida na região.